Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. No programa de hoje, nós recebemos a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Bianca Reimão. Olá, Bianca, tudo bem? Olá, Boa noite. Maurício, boa noite, agradeço o convite. Bom, nós teremos no mês de agosto, de 21 a 28, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O que temos de programação para Itajaí durante essa semana, Bianca? Essa semana é uma semana de conscientização em relação aos direitos das pessoas com deficiência. E desde que a gente assumiu a gestão ano passado, a gente vem programando algumas ações em conjunto e algumas instituições também individualmente realizam as suas atividades. Esse ano a gente está focando na conscientização do trânsito em relação às vagas prioritárias e ao cão-guia. São temas que o Comadef, em parceria com a Univale, é o local onde eu trabalho, o programa de inclusão. A gente vai estar focando esses temas de conscientização devido a demandas que vêm surgindo e que a gente acha importante trabalhar. Realizaremos também uma tarde cultural de encerramento da semana com todas as instituições, divulgando seus trabalhos dentro da universidade e alguns convites também individuais que várias instituições estão programando as suas atividades. A Secretaria de Educação também, a gente sabe que realiza a Semana da Diversidade, valorização da diversidade, então é uma semana recheada de atividades pedagógicas. O ano passado a gente participou, provavelmente esse ano a gente vai de novo, as instituições divulgando o seu trabalho, debatendo em relação ao direito, na educação, em outros direitos também da pessoa com deficiência. Nós tentamos, o Conselho, montar um cronograma único, porém a gente sabe da especificidade de cada instituição, então ao longo desse mês a gente vai estar divulgando nas redes sociais as atividades individuais de cada instituição para que a comunidade possa verificar qual se encaixa, aquela que tem interesse para estar indo prestigiar. Bianca, você falou das duas pautas que serão trazidas para o centro do debate, da conscientização durante essa semana. Essas pautas, qual é a realidade de cada uma delas? Olha, a gente fez algumas reuniões já esse ano com a Condetran. A mesma dificuldade que a gente tem dentro de estacionamentos privados, como exemplo da Univale, que a gente vai focar essa conscientização, a gente tem nas ruas, nos supermercados. A população, ela não entende aquela vaga prioritária, que não é um benefício, né? Benefício é eu descer do meu carro e poder atravessar e caminhar. Então, é uma compensação para as pessoas que possuem alguma dificuldade de locomoção. As pessoas que não têm deficiência raramente percebem essa dificuldade quando vão ao supermercado, quando vão ao shopping, mas infelizmente a população brasileira não respeita as vagas. Esse ano a gente teve uma alteração do Código de Trânsito, onde as pessoas podem ser multadas, seus carros guinchados dentro de estacionamentos próprios, né, particulares, o que não acontecia antes. E é importante que, mesmo quem não tenha a deficiência, se preocupe com esse espaço reservado. Então, na universidade, a gente vai estar fazendo junto com a parceria com o Codetran, uma blitz educativa. E durante essa semana também estaremos no centro da cidade, em parceria com o Codetran, nessa blitz, entregando multa moral para que as pessoas, de alguma forma, se conscientizem que aquelas vagas não são delas nem por 5 minutos, né? Que em algum momento alguém vai precisar utilizá-las. A legislação exige que, para a utilização dessas vagas, haja um documento de identificação que a pessoa necessita por uma deficiência? Isso, ela tem que ter um cadastro que ela faz na delegacia e ela coloca no carro a identificação, né, do carro que vai estar levando essa pessoa, independente se ela que dirige ou não, mas tem que ter uma identificação do carro que é a pessoa com deficiência. Bianca, e a outra pauta, o que ela traz de situação atual aqui no município? Nós percebemos também de relatos de pessoas do conselho que utilizam o cão-guia, alunos da universidade também que fazem uso do cão, que a comunidade também não tem consciência. Ou não permitem que o cão entre em alguns espaços, né, constrangindo e negando o direito da pessoa com deficiência visual de andar nos espaços com segurança, e também não entende que o cachorro, ele é um cão-guia. Naquele momento ele está guiando a pessoa com deficiência visual. Então ninguém pode brincar com o cachorro. Ninguém pode alimentá-lo, chamá-lo ou distrair, porque isso coloca em risco. Ele é treinado para levar com segurança o cego ou o deficiente com baixa visão, ou a pessoa com baixa visão nesse caminho. Então, as crianças muitas vezes não têm esse conhecimento, que existe uma legislação também que permite
Nós já tivemos situações que não puderam entrar em táxi, não entrar no ônibus, em restaurante. Então, a comunidade precisa saber que o cachorro é permitido a sua entrada e que naquele momento que ele tiver com o seu colete, ele é um trabalhador. Ele está levando aquela pessoa... Ele está condicionado e tem a ciência de que ele está numa atividade a trabalho. Existem escolas especiais, né, que treinam o cão-guia. E é muito interessante que o cachorro, ele tem em alguns estudos dizem que ele tem um comando que ele aprende que chama desobediência seletiva. Então, tudo que eu for orientar o cachorro a fazer, porque ele prejudique a pessoa que ele está guiando, ele não faz. Então, a gente tem muito que aprender com o cachorro, né? Porque a gente acaba, às vezes, negando o direito do cego andar com o seu cachorro com segurança. Então, a gente vai fazer esse trabalho também com as crianças, na universidade, que é um centro de educação também, onde as pessoas se formam, para que respeitem o cão-guia, saibam o direito da pessoa com deficiência utilizar esse cachorro e que em nenhum momento tire a atenção dele. Bianca, com relação ao acesso, não tem nada que possa garantir, além da conscientização, que uma pessoa com um cão-guia possa acessar o restaurante, o mercado? É aquela história, assim, a pessoa vai... aconteceu, acho que uns 2 anos, numa praia em Balneário, né? Que uma cega foi com o cachorro na praia, outra senhora chamou a polícia e a polícia foi lá. Se a polícia também tivesse esse conhecimento naquela época, que nem iria nesse chamado. Então, eu acho que, infelizmente, no nosso país, é com o conhecimento e a educação. Ou a pessoa vai chegar no espaço que ela queira entrar e vai ficar brigando, vai ser aquele constrangimento dela dizer para a pessoa andar com a lei na mão, né? Eu tenho direito disso. E não precisa, né? Porque para a gente que tem todos os sentidos funcionando, é muito tranquilo chegar no espaço. Agora, o deficiente visual, ele precisa muitas vezes do cachorro guiando ali o seu caminho. E vocês têm conhecimento de uma fila de espera de pessoas por um cão-guia? Eu acredito que uma demanda muito grande não tem. A gente tem, acho que, 2 espaços aqui, acho que não sei se é a Fundação Sociesc e a Escola de Cão-Guia Ellen Keller, em Balneário, que fazem todo esse trabalho. Eu acho que fila não tem, porque a gente tem bastante pessoas também que se doam para ser treinadores, né, de cães-guias. Precisa de uma família que o cão faça uma espécie de estágio para depois passar a finalização do treinamento e aí sim ir para E a pessoa com deficiência visual também, né? Tem uma idade correta, uma postura correta. Não são todos os cegos que conseguem fazer adaptação com cachorro. Alguns preferem andar de muleta. Mas, especificamente, acima de 18 anos, o cego pode se cadastrar para poder fazer o treinamento. E também, em contrapartida, existem famílias que também são cadastradas nas escolas, que também recebem esse treinamento, para que fiquem um período com o cachorro ali do seu nascimento, desmame. E acho que alguns 3 ou 4 meses o cachorro já pode ser liberado para... Como que funciona o cadastro dessas pessoas, Bianca, que necessitam do cão-guia, né? São geralmente pessoas com deficiência visual, mas que necessitam, elas têm que buscar se cadastrar aonde? Nessas escolas que fazem o treinamento. É diretamente nas escolas, não tem intermediação. E há custos? Não sei te dizer, Maurício, não, eu acredito que não. Uhum. Bom, Bianca, então a programação já está definida e algumas entidades parceiras e que estão cadastradas no Comadef também está cada uma organizando a sua programação específica. Sim. Bom, o que a gente tem, então, de atividade mais descentralizada, assim, ou... Nós temos a formação do CIEP Vovó Biquinha, que são 2 semanas de formação, com vários temas, serviço social, psicologia, medicina, vão abordar desde a prevenção. Eu também farei uma palestra numa noite sobre o direito ao trabalho. Então, em relação às pessoas com deficiência, desde a prevenção até o direito ao trabalho, serão 2 semanas de formação. A gente vai divulgar também no site do Comadef, já está no Facebook, os valores, as inscrições, o período, que daqui a uns 15 dias já inicia. A ecoterapia, a DECO, também vai fazer um sábado lá aberto para que as pessoas possam conhecer a ecoterapia. A PAI tem várias atividades. Algumas instituições estão caminhando o cronograma, que a gente vai divulgar depois, posteriormente. Na universidade, nós vamos fazer a Blitz, a tarde cultural, com a divulgação do trabalho de todas as instituições, provavelmente uma exposição fotográfica, realizada por um aluno cego da Univale, que ele mesmo bateu as fotos com orientação e acessibilidade do professor, um aluno de jornalismo.
uma tarde cultural. Faremos uma reunião ampliada do Conselho nessa semana. Então, a comunidade que tem interesse de conhecer a pauta do Conselho, o que a gente vem discutindo, cobrando no município, nessa semana também teremos na Univale, que eu falo Univale sempre porque eu, enquanto presidente, eu atuo na universidade num programa de inclusão. Então, a universidade dá todo esse respaldo para o Conselho. E aí a gente vai divulgando depois, posteriormente, nas redes sociais. A Secretaria de Educação provavelmente vai estar divulgando no site do município as suas atividades também, que algumas precisam fazer inscrição anteriormente. Será uma semana repleta, recheada de atividades, todas sempre voltadas à questão da conscientização, né? E educação também, para que todos consigam perceber as verdadeiras necessidades e direitos, principalmente, da pessoa com deficiência. Sim, não é uma semana de comemoração, né? É uma semana mesmo de luta, de discussão e refletir o que está funcionando ou não no município. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco Bianca Reimão, ela que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós estamos falando a respeito também da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que acontece de 21 a 28 de agosto. Bom, Bianca, com relação à reunião, você falou que entre a programação dessa semana tem uma reunião ampliada do Conselho em que a comunidade poderá acompanhar até para tomar conhecimento da pauta, de como é que funciona. Pode contar um pouquinho mais como é que vai funcionar essa reunião e como está funcionando hoje o Conselho? Quantas cadeiras são? Qual a periodicidade das reuniões? Quais as pautas que estão ali fazendo parte hoje do Conselho? Sim, as reuniões elas acontecem mensalmente na terceira quarta-feira do mês, na Univale, às 9 horas. Então, é bom registrar que todas as reuniões elas são abertas para a comunidade. É importante que, além das instituições, a população, mesmo que não tenha cadeira quanto conselheiro, possa estar indo participar. Essa reunião ampliada, a gente só alterou a data para que ela seja nessa semana, do dia 21 ao 28. Então, teremos uma apresentação cultural, uma palestra sobre acessibilidade, inclusão e provavelmente manteremos as pautas que a gente já vem seguindo. O Conselho hoje, a gente alterou o regimento interno do Conselho, mas a sua legislação em si não permitiu a mudança. Então, nós temos 8 cadeiras para secretarias municipais, né, 8 cadeiras governamentais e 8 cadeiras de sociedade civil para as instituições. Então, são instituições do segmento da pessoa com deficiência. Elas têm que comprovar que elas atendem ou garantem o seu direito, necessariamente não tem atendimento, mas que o seu objetivo maior seja os direitos da pessoa com deficiência. Tem que comprovar que ela atua no município de Itajaí. Então, nós tivemos a eleição por meio de um fórum da sociedade civil ano passado, que essas instituições foram eleitas. Nossa gestão vai até julho de 2019. As nossas pautas, elas são baseadas principalmente nas demandas e denúncias que as pessoas trazem para o Conselho. Então, como a gente tem a participação da educação, da habitação, das instituições, muitas vezes essas famílias, essas pessoas nos trazem essas pautas. Hoje nós possuímos 2 comissões que estão funcionando muito bem no Conselho, que é de política e diagnóstico. Nós estamos fazendo um levantamento no município de todo o atendimento, não só de pessoas com deficiência que estão sendo atendidas, mas aquelas que estão em casa, que não recebem atendimento, até para a gente orientar o município em relação à questão financeira, às políticas públicas, né? Quanto investir, se há uma lista de espera, quais são os programas
e as principais atividades que a gente tem que oferecer e ofertar para as pessoas com deficiência. Então, essa comissão ela também se reúne e todo mês ela leva para a reunião ampliada a sua pauta. E também temos a reunião de acessibilidade e mobilidade urbana, que essa é a que mais trabalha, né? Devido à falta de acessibilidade no município. Então, a gente, em parceria com os conselheiros que tenham conhecimento técnico, a Secretaria de Urbanismo, Planejamento, a gente faz toda a vistoria no município em relação à acessibilidade nas ruas, nas calçadas. Então, esse ano a gente já visitou, a gente foi a pé para todos os espaços, percebeu que não tem acessibilidade, as rampas mal feitas. Fizemos uma visita técnica na rodoviária, que a gente percebeu também acessibilidade zero. A acessibilidade tá como um dos principais desafios agora, até para a revisão do plano diretor, porque a cidade vai crescer, vai se desenvolver, mas ela precisa estar preparada para dar o acesso a todos e principalmente a quem, a pessoa com deficiência e também a pessoa que quer andar a pé, que quer utilizar um outro tipo de modal, que quer... E como garantir o desenho transporte universal, público? né? Desenho universal. A acessibilidade é muito difícil, muito complexa a situação, porque as pessoas elas acham que eu vou construir um espaço para atender a pessoa com deficiência. Eu faço um banheiro, está acessível. E a gente não pensa na pessoa com deficiência auditiva, a pessoa com deficiência visual. Essa comissão também, nós visitamos o espaço da Volvo, que acessibilidade zero, as pessoas não tiveram nem condições de entrar dentro de um banheiro, porque você planeja uma rampa e aí coloca uma porta na frente, onde a cadeira de roda não faz a volta. Então, é muito complexo. Eu fiz um banheiro adaptado, mas a pia não é baixa. Eu fiz um banheiro que a porta abre para fora. Como é que a pessoa na cadeira de roda senta e fecha essa porta? Então, assim, as pessoas precisam começar a entender que não é uma questão, eu vou fazer bonito um banheiro. Não é lei. Hoje eu tenho que respeitar, as pessoas com deficiência, elas têm o direito de estarem usufruindo qualquer espaço. Então, a briga do conselho hoje, nós já encaminhamos ofício para todas as secretarias, para todos os outros conselhos. Olha, vai fazer uma festa, vai fazer a marejada, estamos agora participando do plano de turismo, chame o conselho. Porque nós temos pessoas com deficiência no conselho, que sabem, né, nós caminhamos a rodoviária toda e às vezes o que passa batido para mim, para um cego, não. Então, assim, ele consegue perceber aquilo que ele precisa. Então, a gente está disposto nós mandamos carta também para a delegacia, que foi construída uma nova delegacia, onde as pessoas também com deficiência não têm direito à acessibilidade, se acontecer alguma coisa. Então, a gente está tentando cobrar do município, né, desses espaços, que pensem coletivamente a inclusão e que a acessibilidade não é só uma construção do espaço físico, né? E a inclusão por meio da comunicação também, porque, digamos, tem a pessoa surda e muda, né, que tem a deficiência auditiva na fala. Ela também é um desafio, porque às vezes você pode ter o acesso para chegar no local, ou ter condições de chegar, mas não ter uma forma de se comunicar e às vezes a demanda é urgente. Não dá para chamar alguém, não dá para tempo de intervir. A comunicação é uma acessibilidade também. Vou dar o exemplo da rodoviária, que é o mais recente que a gente foi. Não tem um espaço reservado para que a pessoa com deficiência visual caminhe, sabendo onde ela vai chegar. Os guichês não são adaptados. E a comunicação, se um surdo chega lá para comprar uma passagem, ele não vai saber se comunicar, não tem nenhum intérprete de Libras no momento. A gente sabe que a dificuldade é muito grande, não tem como garantir um intérprete de Libras 24 horas ao lado de uma pessoa surda. Então, a gente tenta conscientizar a polícia, os espaços que a gente sabe que são que as pessoas vão procurar mais a população, que a gente tenha a garantia de um mínimo que a pessoa possa se fazer entender, que um cego possa comprar a sua passagem sabendo o que ele está fazendo. E hoje isso é lei. Eu não estou mais fazendo porque eu acho bonito, eu acho interessante, eu estou contribuindo, uma responsabilidade social. Hoje não, a acessibilidade ela é a espinha dorsal dos direitos. Se eu tenho acessibilidade, eu posso ter qualquer tipo de deficiência. Se eu conseguir ter acessibilidade, eu posso fazer tudo o que uma pessoa sem deficiência faz. Projetos para obras, infraestrutura, contratações para tornar os espaços acessíveis são caros, Bia? Olha, não é a minha área, assim, mas os arquitetos eles falam muito na questão da aparência, né? Gostam de escada, e muitas vezes não é funcional.
Mas independente de ser caro ou não, hoje não tem mais essa, né? O empresário tem que fazer, a lei ela garante que você possa fazer adaptações razoáveis, né? Por exemplo, um espaço muito grande, a gente sabe que a pessoa não vai destruir e construir de novo, porque realmente custa caro. Mas ela pode fazer um esforço de ter uma adaptação razoável aos poucos. Não precisa construir uma rampa de cimento, mas põe uma adaptação em alguma coisa que permita pelo menos o acesso com segurança daquela pessoa. Porque a falta de acesso, ela, na prática, ela se torna um muro. Porque todo o serviço, toda a proposta de relação social começa a deixar de lado boa parte das pessoas que dependem de determinado instrumento para acessibilidade. Inclusive, a Lei Brasileira de Inclusão, ela muda esse modelo de deficiência, realmente. E a deficiência, ela está no meio onde eu vivo, né? Nas barreiras com o meio. Então, a deficiência hoje em dia está na falta de acessibilidade. Porque se eu tenho um acesso garantido para eu fazer o que eu faço, eu não me sinto deficiente, né? A deficiência não aparece. Eu tenho uma lesão, mas não gera uma deficiência. Bianca, você trabalha na Univale. A Univale, como uma universidade, ela busca a gente espera-se sempre que a universidade busque sempre estar adaptado com a necessidade de toda a comunidade. E nesse aspecto, assim, a gente sabe que tem algumas, os pavimentos superiores, não são todos que têm acessibilidade ali dentro da Univale. Como eu falei, esse desafio? Um espaço muito grande, né? Então a gente sabe que a universidade não vai ser reconstruída. É só um exemplo, a Univale. Sim, mas como eu estou lá dentro, eu sei que realmente isso acontece. Então, o nosso programa Uninclui, a gente também batalha nisso, porque eu vou ofertar uma vaga de emprego para uma pessoa, antes disso eu tenho que refletir aonde ela vai trabalhar, que espaço é esse, se aquilo é acessível. Então, essas adaptações razoáveis, a gente sempre orienta. Você sabe se tem uma pessoa com deficiência que utilize uma sala no térreo, a gente faz bastante parceria com o SESMIT, também com a segurança do trabalho, para que a gente garanta o mínimo. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem coisas que são caras, que a universidade não vai comprar, e é a nossa luta diária, como em qualquer outro espaço. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco a presidente do Comadef, Bianca Reimão. Nós estamos falando a respeito da programação que acontece aqui em Itajaí de 21 a 28 de agosto, da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Bom, Bianca, falar um pouquinho dos desafios para a inclusão e garantia dos direitos da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Teve uma audiência pública, foi realizada na Secretaria de Educação no primeiro semestre. Ali, muitos temas, muitos desafios foram apontados. O que saiu dessa audiência pública? Bom, esse é um resultado de um encontro que a gente tem um grupo gestor de trabalho com todas as instituições do município que atuam com essa população e com a garantia ao trabalho. Então, tanto instituições que lidam diretamente com empresas, né, como se fosse uma agência de emprego, como instituições também que formam pessoas com deficiência. Então, esse grupo vem discutindo em parceria com o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, que também dá um respaldo muito grande para as instituições e cobra muito das empresas. Nós temos conhecimento que existe uma legislação que a empresa, determinado número, acima de 100 funcionários, ela é obrigada a contratar pessoas com deficiência, que é a famosa cota do trabalho. Então, a gente entende que a cota ela não é para a pessoa com deficiência. A cota ela é para o empresário, por muitas vezes não acreditar
por todo o processo histórico da pessoa com deficiência, acredita muito na incapacidade, o que é uma mentira. Então, esse grupo ele veio discutindo algumas situações e tendo em vista a grande dificuldade em relação aos mitos que os empresários nos colocam frente à contratação, ou que não existem pessoas capacitadas para contratar, ou que não conhecem instituições que vão onde buscar pessoas com deficiência, junto com o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, a gente pediu um reforço, né, para a promotora e dizer, olha, infelizmente as empresas... Então, foi uma iniciativa do Ministério do Trabalho com o objetivo de, a princípio, orientar essas empresas que precisam cumprir a cota e estão quase pagando as suas multas, dizendo, olha, nós estamos fazendo uma ação pedagógica para dizer, no município de Itajaí, existem essas instituições, temos tantas pessoas com deficiência, é mentira que elas não têm capacidade, elas têm formação, então, vocês estão sendo orientados, da próxima vez vocês serão multados. Então, a gente conseguiu envolver quase 100 empresas de Itajaí, no auditório da Secretaria de Educação. Todas as instituições que trabalham com essa causa fizeram sua apresentação, a gente discutiu os critérios de seleção, que as empresas também não têm conhecimento, os critérios de vaga. Então, acho que foi um momento muito importante para o município, para os empresários acordarem nessa situação, porque a cota, ela é muitas vezes vista como um impedimento, como uma caridade. E eu não dou emprego para a pessoa com deficiência para ser bonzinho. Eu dou porque a pessoa tem capacidade para o trabalho. Eu só preciso ser uma empresa acessível e acreditar no potencial da pessoa. Bianca, isso que você disse é um desafio para os próximos anos na questão para se trabalhar na conscientização do empresário, porque os efeitos de olhar, perceber a legislação e dar uma vaga para uma pessoa com deficiência, para colocá-la num canto, para tornar ela, às vezes até ela percebe que está sendo deixada de lado e que, às vezes, não está sendo produtiva para o desenvolvimento daquela instituição, daquela empresa. O que ainda vai ter que ser feito para que isso mude, Bianca? Eu acho que no nosso país, primeiro, eles vão ter que ser multados. Infelizmente... Mas assim, eu lido com algumas empresas, eu trabalho num programa de inclusão, até dentro da própria universidade. Eu acho que é refletir que a cota ela não é só uma questão legal. Eu tenho que refletir sobre a inclusão dentro da minha empresa. A princípio, eu tenho que acreditar na diversidade. Então, quando eu abro uma vaga, Maurício, eu não posso colocar no meu site divulgando, eu tenho uma vaga, por exemplo, para recepção, uma vaga para secretário. Essa vaga é PCD, como dizem, né? A PCD até virou uma sigla. Então, assim, as pessoas são pessoas. A deficiência ela é inata do ser humano, é uma característica do ser humano. Então, assim, algumas pessoas têm deficiência, mas isso não incapacita para o trabalho. Então, a refletir, a gente percebe algumas empresas que têm um RH muito já interessado nesse processo de inclusão, mas às vezes o problema também é que as pessoas muitas não convivem com pessoas com deficiência. Então, ela não sabe lidar com o outro que tem a diferença. Então, às vezes, tem medo de fazer uma entrevista, não tem uma adaptação para entrevistar um surdo ou um cego. Então, a reflexão, ela vai muito além da cota e da lei. É refletir, eu estou abrindo vaga. Eu não preciso separar vaga para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência ela tem o direito de escolher onde ela quer trabalhar. Então, são ações pequenas, inclusivas, que daqui a pouco não precisa mais de cota, não precisa mais reservar. Eu abro vagas e eu contrato pessoas que têm capacidade, independente se ela tem uma perna, se não tem, se ela enxerga, ela tem capacidade para fazer aquilo que eu estou ofertando, então eu contrato, sem ver a deficiência em primeiro lugar. Eu acho que esse é um aspecto que nós, instituições que trabalhamos com pessoas com deficiência, podemos ofertar para essas empresas, né? Porque eu tenho empresários que nunca lidaram com deficiência, não sei conviver com a diferença. Então, isso é um objetivo nosso também de formar essas instituições, dizendo, olha, é assim que funciona, é assim que eu trato uma pessoa, independente da sua deficiência. E eu acho que também a educação formal, né? A pessoa se prepara para o mundo do trabalho desde a pré-escola. Então, que os professores, que as escolas lidem com a diferença de uma forma natural para que as crianças também convivam. E quando eu tiver um colega na minha empresa que tem uma deficiência, que eu saiba lidar com aquilo e que a acessibilidade seja um pensamento coletivo da empresa, não só de quem tem a deficiência. Bianca, quando você fala em multa, né, e às vezes ter que tomar essa postura de notificar, de multar uma empresa, você diz aquela que não está cumprindo a cota ou aquela que cumpre o número, a legislação,
mas ela não está conseguindo incluir realmente nas atividades a pessoa com deficiência. O Ministério do Trabalho ele não tem conhecimento dessa falta de acessibilidade que inclui de uma forma plena. A multa refere-se a quem não cumpre a cota no valor numérico mesmo. São tantos funcionários, tem que contratar tantas pessoas com deficiência. Então, o Ministério ele faz o cálculo baseado na falta de contratação. Mas é óbvio que a não garantia de um espaço adequado para trabalhar, independente se tem deficiência ou não, é ruim. Mas, principalmente para quem tem deficiência, a garantia de uma acessibilidade, a gente também orienta que o Ministério Público fique atento. Bom, então na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a programação aqui em Itajaí, entre as principais atividades está o uso da tribuna aqui na Câmara de Vereadores. Isso, abertura da semana, abertura aqui a gente, em parceria, né, com a Câmara, a gente vai fazer a abertura da semana aqui no uso da plenária para orientar também, como a DF é um espaço de controle social e a Câmara de Vereadores também, para que em paralelo, em parceria com os vereadores, a gente possa cobrar. Você que vai fazer Provavelmente. Blitz educativa, Comadef e Codetran, vai ser num ponto só, vai estar em diversos pontos? A princípio, num ponto só, numa manhã. Na quinta-feira, estaremos com o Comadef, com o Codetran, na Marcos Conder, fazendo uma blitz educativa da importância do estacionamento privativo. Distribuição de material, conversa. Exatamente. Tarde Cultural Inclusiva na Univale, que é o encerramento da semana. Nesse dia também, provavelmente, a gente vai estar com o pessoal da escola Ellen Keller lá, que a gente está negociando para que os cães-guias vão. E fazer todo o trabalho de divulgação de todas as instituições que atuam nessa área dentro da universidade. Então, e junto com essa programação, as próprias entidades também vão estar com programações específicas que, conforme forem divulgadas e o Conselho tomar conhecimento, também vai acompanhar, vai participar, vai fazer o convite para que uma prestigie a outra e todos possam estar conscientizados com a necessidade da inclusão, da garantia de direitos, na verdade. Esse é o objetivo da semana. Bianca, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Um excelente trabalho para vocês no Comadef, na sua atividade profissional. Muito obrigada. E o Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.